capítulo 16, versículo 1, que diz assim: guarda o mês de Abíbe e celebra a Páscoa ao Senhor, teu Deus, porque no mês de Abíbe o Senhor, teu Deus, te tirou do Egito de noite. Amém? Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração, e assim eu quero transmitir para os irmãos, são simplesmente 3 significados que a Páscoa do Senhor representa para nós. Os irmãos com certeza já ouviram muitas vezes mensagens sobre a Páscoa, e eu tenho certeza já, até diante do culto de hoje, da apresentação das crianças, a grande mensagem que já nos foi transmitida. Às vezes as pessoas elas se atentam à fofura das crianças, à delicadeza das crianças, e não percebem a mensagem que está sendo transmitida pelas crianças. Esse evento que as crianças acabaram de fazer aqui, nos traz uma grande exortação. Ela nos chama a atenção porque, muitas das vezes, nos dias de hoje, muitas pessoas só pensam no chocolate e não se sabe, muitas das vezes, ou sabe, mas se esquece do real motivo da Páscoa. Então, que Deus continue abençoando o departamento infantil, que nos trouxe essa grande mensagem. Em 12 a 15 minutos, nós pudemos ver aqui uma grande mensagem sendo pregada através das crianças. E com base nessa mensagem em que as crianças aqui nos transmitiu, através da peça, dos hinos que nós pudemos ver, é que eu quero entregar também aqui aos irmãos o significado da Páscoa. Porém, como eu disse, os irmãos já sabem o que representa a Páscoa para nós. Não preciso ficar aqui repetindo palavras para convencer os irmãos, para que os irmãos entendam o real motivo da Páscoa. Nós temos várias interpretações do que a Páscoa representa para nós. Nós já ouvimos, nós já conhecemos. Porém, como eu disse, eu quero apresentar apenas 3 significados que veio ao meu coração do que a Páscoa do Senhor representa para nós. Primeiro ponto que eu quero aqui expressar para os irmãos, apresentar para os irmãos, é o significado. A Páscoa do Senhor nos traz o significado de libertação. E quando nós falamos de libertação, nós não podemos deixar de olhar lá no Egito, lá no povo hebreu que estava sendo escravizado no Egito. Quando nós falamos de libertação, nós temos que olhar para a origem dessa tão falada palavra de hoje, Páscoa. Se a gente for ver o significado da palavra Páscoa, se a gente for procurar a tradução da palavra Páscoa, que vem vindo do hebraico, quer dizer passar direto, poupar, pular por cima. Meu irmão, mas não faz sentido a Páscoa, essa palavra Páscoa, com o que o irmão está dizendo. Vindo do hebraico, essa palavra ela se chama Pesach, ou Pesar, ou Pesak, vindo do hebraico, e tem o sentido de poupar, pular por cima, passar adiante. E quando nós falamos isso, nós entendemos que essa palavra deriva da última praga que veio sobre o Egito. Praga essa que os irmãos já conhecem bem, a 10ª praga do Egito. Quando Deus manda a 10ª praga, essa praga ela veio para matar os primogênitos. E então, quando Deus fala para Moisés avisar ao povo, é dado a ordem de matar um cordeiro, e com o sangue do cordeiro, eles iam passar nas vergas das portas, ou no portal das portas, como quiser, e ali é quando o anjo da morte passasse para matar os primogênitos, ele passaria adiante, ele pouparia aquela casa. Daí a origem da palavra Páscoa, passar adiante. O povo hebreu, a família
hebreia, que tinha o seu primogênito, seria poupado quando o anjo da morte passasse. Mas para isso, eles teriam que obedecer a uma ordem, a um mandamento, que era o quê? Ter o sangue de um cordeiro marcado na sua porta. Aquele que não obedecesse, mesmo sendo hebreu, o anjo da morte passaria e mataria o primogênito daquela família. Falando de libertação, nós temos que entender isso. A partir desse dia, essa data ficou marcada para o povo de Deus, para o povo hebreu, que depois, posteriormente, foi o povo judeu, o povo de Deus, Israel, uma nação. Mas nós já aprendemos aqui na escola bíblica dominical que enquanto eles estavam no Egito, não era uma nação, mas uma grande família. Então, o povo hebreu. Tá? E aí, a partir dessa data, então, fica marcado como o dia da libertação. A partir dessa data, a partir desse dia, porque foi nesse dia, quando o anjo da morte passou matando os primogênitos das casas dos egípcios. Então Faraó falou: vai, pode ir embora, Moisés, pega o seu povo e vai embora. E esse dia ficou marcado. Por isso Moisés, no capítulo 16, versículo 1, onde a gente leu, ele diz: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, para quem não sabe, no calendário judaico religioso é diferente do nosso calendário e começava com o mês de Abibe. O calendário judaico religioso, o primeiro mês do ano era justamente para nós março, abril. Então, foi nesse mês, nessa data, que Deus libertou o povo do Egito. Por isso ele fala, celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Amém? Amém. Como eu disse, temos vários pontos que agora eu posso comparar com a libertação do povo do Egito, com a morte de Jesus Cristo. E como eu já disse, os irmãos já conhecem, já ouviram, os irmãos estão a vida toda dentro da igreja e tenho certeza que toda a Páscoa já se ouviu falar sobre a comparação da libertação com a morte de Jesus Cristo. Porém, eu ainda quero apresentar para os irmãos, dentro do ponto libertação, dois sentidos que nós podemos parar para meditar. Primeiro, o ponto central do evento da Páscoa para os hebreus, para o povo de Deus naquela época, o ponto central para eles celebrarem a Páscoa era por causa da graça salvadora de Deus. Através da graça salvadora de Deus e por causa da graça salvadora de Deus que os levava a adorá-lo no mês de Abibe, a celebrar a Páscoa, porque foi por causa da graça salvadora de Deus que eles foram libertos. Meu irmão, mas Deus, esse povo merecia ser liberto? Não, não merecia ser liberto. Esse povo tinha algo de especial neles para que Deus os libertasse simplesmente porque eles tinham algo especial? Não. O povo não foi liberto porque merecia, o povo não foi liberto porque era o maior. E Moisés, ele vem nos dizer isso em Deuteronômio, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Ele deixa o povo bem avisado de que isso estaria acontecendo com eles, aconteceu com eles, não porque eles mereciam. Versículos 7 e 8, que diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que a todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei
do Egito. Ou seja, Deus libertou o povo do Egito porque Ele os amou, Ele os escolheu. Deus livrou o povo do Egito porque tinha um concerto com esse povo. Tinha uma promessa feita para esse povo. E Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Por isso, Deus libertou esse povo do Egito. E nós hoje, o apóstolo Paulo vem dizer, pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E Ele nos amou? Sim, João 3,16, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para morrer por todo aquele que nele crê. E por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tinha um concerto com aquele povo e Deus tem conosco. Através de Jesus Cristo, Deus nos permite hoje sermos salvos através da graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E através da graça somos salvos, porque Ele também nos amou, mandando o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, assim como Jesus veio e morreu. Segundo ponto, o Cordeiro Pascal, o animal, o cordeiro, aquele animal que tinha que ser morto para marcar as vergas das casas, para marcar as portas das casas. Era um animal que foi dado como sacrifício. Sacrifício esse para substituir o primogênito. Entenda o que eu quero te dizer. É como se Deus falasse para o povo da seguinte forma através de Moisés. Do Egito, eu quero os primogênitos, mas do povo, eu quero o cordeiro. Do meu povo, eu quero o cordeiro. Eu não vou pegar. Então nós vamos fazer uma troca. O anjo da morte vai passar, mas ao invés de trazer o primogênito, ele vai olhar o sangue do cordeiro que já substituiu o primogênito. Jesus, quando morre na cruz, ele morre substituindo a nós. Ele morre em nosso lugar. Nós, pela lei, éramos para estar mortos. Nós nem éramos para ter direito à salvação. Agora, não foi um cordeiro substituindo o primogênito, mas foi o primogênito substituindo a nós na cruz do Calvário. E Ele morreu para nos livrar do pecado. Ele morreu para nos dar a vida eterna. O apóstolo Paulo ele vem dizer em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que Cristo é a nossa Páscoa. E Ele foi sacrificado por nós. O primogênito agora foi dado no nosso lugar. Como o cordeiro foi dado para poupar a vida do primogênito, agora o primogênito foi dado para poupar a nossa vida. Isso representa para nós a libertação. Nós somos hoje libertos do pecado, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, nos libertando. Meu irmão, então para ser liberto do pecado, o que eu preciso fazer? Conhecer a Jesus. Conheça Jesus e Ele vai te libertar do pecado. Jesus fala, e João registra no capítulo 8, versículo 32, ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 ele ainda confirma, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ser livre do pecado? Conheça Jesus Cristo. Quer ser livre do pecado? Aceite-o como Senhor e Salvador. Reconheça o que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto. A Páscoa do Senhor também significa conforto espiritual para nós. Meu irmão,
Não entendi. Veja bem, quando Deus tirou o povo do Egito, a promessa feita para aquele povo era que eles seriam levados para a grande e poderosa terra prometida. Terra essa que manava leite e mel. Vamos ler. Deuteronômio capítulo 11, versículo 9. Moisés, nas últimas instruções, ele faz questão de frisar. E aí ele diz assim no versículo 9: e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais dá-la a eles e a sua semente, terra que mana leite e mel. Veja bem, o povo estava sendo escravizado. E como escravo nós podemos hoje imaginar, porque temos vários registros de como um escravo era tratado, de como um escravo vivia. E agora saber que está sendo liberto, que pode sair, e essa saída não vai ser para qualquer lugar, vai ser para a tão sonhada terra prometida, terra essa que manava leite e mel. Então imagina agora a alegria dos hebreus ao sair do Egito, sabendo que está se cumprindo a promessa que foi feita aos seus pais, e eles agora poderiam sair para ir para a tão sonhada terra prometida, terra que manava leite e mel. E quando eles saem do Egito, você já conhece bem a passagem, muitas coisas começaram a acontecer com o povo. Muitas coisas começaram a acontecer, muitas aflições eles passaram. Por quê? Primeiro, desobediência. Ao sair do Egito, eles estavam alegres. Acredito eu, a euforia daquele povo ao organizar tudo e ter que correr antes que Faraó mudasse de ideia de novo e juntar tudo e vamos, e vamos, e vamos, e ao mesmo tempo, até eu posso afirmar de que talvez ao mesmo tempo ainda estivessem medo, porque Faraó foi atrás deles. Felizes, mas receosos. Felizes, mas inseguros. E por conta da desobediência, a rebeldia do povo durante a peregrinação pelo deserto, Deus os permitiu passar por várias aflições. Como eu disse, primeiro, por causa da desobediência. Segundo, porque eles agora precisavam de novos costumes, de novas ordens, porque eles eram só uma grande família. E já que estavam indo para ser uma grande nação, precisava agora de leis, precisava agora de ordem. E por conta disso tudo, Deus lapidou todo esse povo antes de entrar à terra prometida. E para nós, Jesus nos prometeu a vida eterna. 1 João capítulo 2, versículo 25, ele diz: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Para o povo, a terra prometida que manava leite e mel. Para nós, a nova Jerusalém. Aleluia. Jerusalém essa, que tem os muros de jaspe. Apocalipse capítulo 21, você pode ler. João, ele descreve a nova Jerusalém. E com os muros de jaspe, a cidade de ouro. João, ele ainda diz que a glória de Deus iluminará aquela cidade com uma pedra preciosa que reflete o seu brilho. A glória de Deus será a luz da nossa cidade na Nova Jerusalém. É lá que nós teremos a nossa vida eterna. Porém, como eu disse, o povo passou aflições no deserto e nós vamos passar aflições nesse mundo. Ainda padeceremos muito até que a morte venha ou até que Jesus Cristo venha. Nesse mundo nós vamos sofrer, nós vamos padecer, nós vamos nos entristecer, porque muitas coisas precisam ser provadas em nós.
E nós não estamos isentos de padecer, de sofrer perseguições, decepções, angústia. Entenda que Deus amou aquele povo. Deus honrou o seu concerto com aquele povo. Mas, mais uma vez, nós vemos que Deus não os isentou de sofrer. Deus não os isentou de padecer. Quem somos nós para querer herdar a vida eterna, morar na Nova Jerusalém e não passar nem um pingo de aflição nesse mundo? Mas Jesus, ele também nos deixa registrado, mais uma vez, João nos registra isso no capítulo 16, versículo 33, quando ele diz assim: tenho-vos dito isso. Os versículos anteriores é justamente quem padece pelo nome de Jesus. Tendo-vos dito isso, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas o que? Leiam. Tende bom ânimo, Eu venci o mundo. E ainda, como se não bastasse, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 24, versículo 13, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim morará na Nova Jerusalém. Aquele que permanecer até o fim terá a vida eterna. Aflições, meu irmão, minha irmã, você vai ter. Infeliz é o homem que te ensina, que prega, que diz que com Jesus é só mar de rosas. Não! De Gênesis a Apocalipse, nós vemos que Deus, mesmo estando com eles padeciam, eles sofriam aflições, e nós não seremos diferentes. Até a volta de Jesus Cristo, nós sofreremos. Porém, quando você estiver triste, quando você estiver desanimado, lembre-se do que Ele fez por nós aqui na terra. Quando você estiver com vontade de parar, lembre-se do que Ele sofreu por nós. Quando você não estiver com mais força, lembre-se do que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: regozijai-vos no Senhor. Por que no Senhor? Porque dele vem a nossa alegria. Foi Ele quem nos garantiu a salvação. É Ele quem nos garante a vida eterna. Por isso, somos confortados espiritualmente. Por quê? Porque temos a paz de Cristo em nós. A paz que Ele nos deu. E Ele diz isso. João vem de novo registrar isso. No capítulo 14, versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. Então, minhas palavras, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meu irmão, que paz é essa? Que paz é essa? O apóstolo Paulo vem falar aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não tem explicação essa paz. A paz que Deus te dá, a paz que Jesus te dá, excede todo entendimento. Só quem sente sabe o que é. O mundo não pode ver, o mundo não pode sentir. Aquele que não está com Cristo não tem essa paz. Mas a paz que excede todo entendimento fará o quê? Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em quem? Em Cristo Jesus. Aleluia. Somente quem está com Cristo tem a paz que excede todo entendimento. Você vai chorar? Vou chorar. Você vai se entristecer? Vou me entristecer. Mas quando eu olhar para a cruz, eu vou me alegrar, porque dele vem a minha salvação, e essa salvação me traz paz. Paz essa que o mundo não entende, porque excede todo o entendimento. Então, sinta esse conforto no Senhor todas as vezes que você se entristecer, todas as vezes que você desanimar, todas as vezes que tu falar:
eu não quero mais caminhar, eu estou sem força, eu não consigo orar, eu não consigo ir à igreja, eu não consigo fazer nada. Lembre-se do que ele fez. E como o apóstolo Paulo diz, regozijai-vos no Senhor. Em outras palavras, se alegrai no Senhor, porque o mundo não tem nada para nos dar. O mundo não nos traz alegria. O mundo é uma coisa passageira, uma coisa momentânea. Você se alegra hoje, mas amanhã você está triste. Você pode festejar hoje, mas talvez amanhã você já não quer mais festejar. Mas nós que temos a paz, quando olhamos para Cristo, nós nos alegramos todos os dias. E o mundo não entende. Diante de tantas coisas absurdas que acontecem, o mundo olha para nós e fala: como que esse povo pode estar tranquilo? Como que esse povo pode estar sorrindo? Como que esse povo pode estar feliz? Tanta desgraça no mundo, tantas coisas acontecendo, porque nós temos a paz que excede todo entendimento. Terceiro e último ponto. A Páscoa do Senhor significa revelação. Que revelação é essa? Foi falado hoje pela escola dominical. Quando Jesus Cristo morre, ou seja, através da morte de Cristo, quando ele diz: Pai, está consumado, o véu do templo se rasga de cima e abaixo. Se não me engano, acho que o Evangelho de Marcos, que registra que nesse momento também estava acontecendo os sacrifícios no templo. E nesse momento, o véu do templo se rasga. E o véu do templo era tão forte que você poderia, a Bíblia diz que poderia amarrar juntas de bois de um lado, de outro, e puxar, que o véu não se rasgava. Mas quando o filho diz: Pai, está consumado, ou seja, está feito, o propósito foi feito, o ensinamento foi dado, o caminho foi mostrado, o véu do templo, ele se rasga. E a partir de agora, nós temos esse livre e acesso a Deus. Podemos orar diretamente a Deus. Podemos adorar diretamente a Deus. Glorificar diretamente a Deus. Exaltar. Termos essa ligação. Quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. Quando Jesus ressuscita, tudo que ele ensinou no seu ministério se confirma. Quando ele ressuscita, todas as coisas agora fazem sentido. Por quê? Porque através dele, ele nos revelou o caminho para os céus. E ele mesmo diz, e João vem de novo registrar no capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Ele nos revelou a salvação, ele nos revelou o Evangelho, ele nos revelou como sermos salvos. Através dele, o caminho que nos leva à salvação. E esse caminho que nos leva, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Veja que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, na ascensão de Cristo, quando Jesus está subindo ao céu, nos versículos 10 e 11, ele diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus subia, tá? Eis que junto deles, quem? O povo, os discípulos que estavam ali admirando Jesus subindo, tá? Se puseram 2 varões vestidos de branco. Aonde Jesus estava? Jesus subiu e apareceu 2 varões vestidos de branco. Aí no versículo 11 ele diz assim: os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os viste ir. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Buscar quem? Aqueles que andam no caminho. Aqueles que entram pela porta estreita.
aqueles que negam a si mesmo para querer ir após Ele, para querer ir com Ele para a vida eterna. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele revelou o seu caminho. Ele revelou qual é a porta. Nos mostrou a vida eterna, o direito de salvação, e voltará para nos buscar. Concluindo, hoje devemos celebrar a Páscoa, não só nesse dia de calendário, esse dia de hoje que é mais comercial do que espiritual. Esse dia de hoje que, espiritualmente falando, muitos já não percebem mais o seu valor. Mas devemos celebrar a Páscoa todos os dias, ao nos lembrarmos de onde Ele nos tirou, de como Ele nos libertou. Nós celebramos a Páscoa quando nós ceiamos. A Santa Ceia do Senhor é a nossa celebração da Páscoa. Uma vez por mês nós estamos aqui ceando, e nós ceamos, e através dessa ceia nós também estamos celebrando a nossa Páscoa. Por quê? Porque foi através do sangue do Cordeiro, através do sangue do Cordeiro que Ele nos poupou, que Ele nos salvou, que Ele nos deu a vida eterna. Através do sangue do Cordeiro somos libertos do pecado. Através do sangue do Cordeiro nós fomos libertos. Através do pão nós mantemos a nossa separação do mundo, a nossa comunhão com Ele. Entenda o seguinte, lá em Deuteronômio, onde a gente leu o versículo base, se você for ler o capítulo, você vai ver toda a cerimônia que tem que ser feita, tinha que ser feita pelos hebreus. E uma delas era comer pão asmo. E comer pão asmo significa comer pão sem fermento. E quando nós falamos de fermento na Bíblia, fermento representa pecado, corrupção. E eles tinham que comer pão asmo. Por que tinham que comer pão asmo? Porque o pão asmo representava a separação agora de um povo liberto para com o povo do Egito. O fermento leveda a massa, azeda, estraga. O pão asmo é um pão puro, à luz da Bíblia, sem pecado, sem corrupção. O mesmo povo que é liberto é também santo. Cristo nos libertou e é Cristo, em Cristo somos santificados. Nós comemos o pão e esse pão nos dá a comunhão com Ele. Esse pão mantém a nossa separação. Como eu disse, um povo que é liberto também é um povo santo. Um povo que é liberto é um povo diferente. E nós comemos o pão e mantemos essa separação do mundo, essa comunhão com Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que manter essa santificação, essa comunhão com Ele, todos os dias. O apóstolo Paulo vem ensinar a igreja de Coríntios, no capítulo 11, quando ele fala, no versículo 26, todas as vezes que comerdes esse pão e bebestes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos a morte de Cristo. Então, não vamos nos apegar, meus amados, somente a uma data no calendário. Cristo é a nossa ceia. Cristo é a nossa Páscoa. E através de Cristo nós ceamos, nós relembramos. Ele morreu, ressuscitou. E hoje nós temos a celebração da ressurreição de Cristo. Ele que foi para o céu e virá outra vez para buscar
a sua igreja. Então, vamos todos mantermos unidos em comunhão com Ele até que Ele venha. Amém? Amém. Vamos cantar aqui só o refrão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas o quê? Mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, vamos cantar de novo. Porque Ele vive, ó Deus, posso crer, Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou e nos livrou do pecado, da morte. Hoje temos vida e passaremos a vida eterna contigo. Deus abençoa, Senhor, a sua igreja. Conforte o coração, ó Deus. E que nós possamos, ó Pai, nos alegrarmos, Senhor, na morte, na